Muita paz a todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Grãozinhos de Areia. E para que nós possamos fazer com que esse canal fique forte, tenha acesso a mais pessoas, eu preciso de vocês, que cada grãozinho que escutar esse nosso estudo, essas nossas reflexões da coletânea Fonte Viva, nós estamos estudando aqui, o livro Pão Nosso. Hoje nós vamos falar a lição 4. Cada um, se gostar do conteúdo, vão lá no joinha, clique no joinha e divulgam, se inscrevam nesse canal para que esses grãozinhos de areia se tornem uma montanha de amor e de divulgação dos ensinamentos do Mestre e dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Mas antes de nós começarmos a reflexão de hoje, vamos fazer a nossa prece, vamos nos concentrando, liberando os nossos pensamentos das nossas preocupações e nos ligando a Jesus, nosso Mestre. Jesus, nosso irmãozinho mais velho, a equipe espiritual, os benfeitores amigos que nos ajudam tanto. Que nós possamos agradecer a Jesus pelo seu amor, por todos os ensinamentos que Ele nos deixou, por Ele ter nos ensinado que o amor nos liberta, que sem caridade não há a salvação. E vamos agradecer a Ele ainda mais por estar conosco, principalmente naqueles momentos que nós estamos passando por maior desafio. Nos momentos de maiores desafios, o Mestre nos pega no colo, nos conduz, nos dá esperança, nos mostra o caminho. E assim vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estar nesse planeta maravilhoso. Porque é aqui, meus queridos, que nós conseguimos, cada um dentro das suas possibilidades, nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos iniciar, a lição é a lição número 4. O título da lição é Antes de Servir, que se encontra no livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Antes de servir. A epígrafe diz o seguinte, foi tirada de um epígrafo do Evangelho de Mateus, capítulo 20, item 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem disse isso foi Jesus. E Emmanuel vem nos esclarecer um pouquinho mais quando ele diz assim: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores a mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos caminhos humildes, elementos nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidade, aquela outra produzirá frutos, há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. E lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte ao semelhante, isso corre por conta da usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores
do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendemos com o Mestre a felicidade de servir. Ser santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Essa lição ela é maravilhosa, porque Jesus, quando esteve aqui, ele nos serviu o tempo todo, né? Ele nos mostrou a importância da lei do trabalho. Claro, quando a gente pensa em lei do trabalho, a gente pensa na edificação, no crescimento, na parte material, que se faz também necessário, né? Nós precisamos do trabalho para que nós obtenhamos o nosso sustento, a nossa sobrevivência aqui nesse planeta maravilhoso, né? E tudo que existe nesse planeta para nos servir, nós temos essa ciência, a doutrina nos esclarece que tudo que existe aqui, nada é nosso. Nós somos usufrutuário, que na verdade tudo pertence ao Criador. E quem que é o Criador? Nosso Pai, Deus. Tudo que pertence a esse planeta vai ficar aqui quando nós retornarmos à nossa verdadeira morada, né? Como nós já sabemos e já fomos esclarecidos, aqui nesse planeta que não é nossa verdadeira morada, nós estamos aqui para quê? Para aprender, para nos transformar. Mas aí tem aquela pergunta também que nós precisamos fazer sempre, porque a gente sabe que vivemos em um mundo que valoriza muito fazer. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa. Mas aí nós precisamos perguntar para nós mesmos, como está o nosso coração antes de servir? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Porque os lugares que nós mais servimos e nos mostramos quem nós somos mesmo é dentro dos nossos lares. Essa pergunta parece simples, nós às vezes nem pensamos muito, né? Mas é um convite que Jesus está fazendo para que nós pensamos como está o nosso coração antes de servir. Mas muda completamente a maneira como enxergamos o serviço no próximo. De que maneira que eu chego para servir dentro do meu lar? Será que o meu coração está cheio de paz, de tranquilidade? Muitas vezes acreditamos que servir apenas é realizar uma tarefa. Não é apenas realizar uma tarefa. No entanto, para Jesus, servir sempre foi muito mais do que fazer uma coisa. Era levar a paz, a esperança e o acolhimento ao próximo. Jesus sempre nos serviu, mas todas as vezes que Ele nos fazia algo, nos causava paz, alegria, até quando Ele ensinava, até quando Ele corrigia. Perceber que Jesus nunca agia por impulso. Nunca agiu por impulso. Ele pensava, ele refletia antes de tomar uma atitude. Esse é o convite para nós, para que nós possamos servir bem, nós não podemos agir por impulso. Nós temos que pensar. Antes dos momentos mais importantes da nossa missão, a gente precisa pensar de tudo que a gente vai resolver. Quando nós, por exemplo, vamos decidir por um trabalho, quando nós vamos, por exemplo, decidir por uma compra, quando nós vamos decidir resolver uma situação que está nos causando conflito nos nossos lares,
nós precisamos pensar. Porque quando nós agimos por impulso, nós tomamos decisão errada. A maioria das vezes que agimos por impulso, tomamos decisão errada. Porque muitas vezes, meus queridos, quando a gente toma alguma decisão, nós estamos dominados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Aí nós não ajudamos. Nós não servimos como deveríamos, quando nós nos deixamos levar pelo orgulho ou pela vaidade. Percebe? Então, o convite que nós precisamos refletir antes de ajudar alguém, antes de aconselhar alguém, antes de responder uma mensagem, antes de fazer qualquer coisa, antes de aplicar uma orientação, antes mesmo de entrar em casa depois de um dia difícil, vale a pena fazer uma pequena pausa. Como está o meu coração hoje? Estou levando ansiedade ou tranquilidade? Estou levando compreensão ou julgamento das pessoas que fazem parte do meu dia a dia? Estou levando amor ou apenas opiniões? Precisamos fazer essa pergunta para nós, porque servir muitas vezes exige que nós também servimos de coração, que nós servimos ao outro, igual Jesus, ele nos deu esse exemplo quando ele teve aquele ato de humildade que lavou os pés de todos os discípulos, que Pedro até ficou assustado, não queria que Jesus lavasse o pé dele. Vocês lembram? Um dos últimos momentos de Jesus aqui na terra, ele lavou o pé dos discípulos. Então, meus queridos, até para servir, nós precisamos servir com coração, com amor, porque é isso que nós estamos fazendo nesse planeta. Nós estamos aqui para lapidar, nos transformar, lapidar as nossas imperfeições. Sabe quando uma pedra bruta é colocada naquela fornalha para se transformar em diamante? Somos nós. Nós estamos aqui para nos transformar em diamante, colocar em prática, trabalhar a nossa parte moral. E isso exige nós colocarmos os ensinamentos do Mestre e trazermos para o nosso dia a dia. E como que nós podemos fazer isso? Cultivando a oração, a vigilância, pensamentos. Precisamos ser humildes, sinceros conosco mesmo. Precisamos mudar a sintonia de pensamento. Vem aqueles pensamentos que nos causam aquele desconforto, que a gente está julgando alguém, que a gente estamos nos sentindo melhores do que o próximo. Aí vamos respirar um pouquinho, vamos olhar para dentro de nós, vamos lembrar do Mestre Jesus, qual foi os exemplos que ele nos trouxe. Às vezes acreditamos que estamos ajudando quando nós agimos com orgulho, estamos ajudando o outro. Quando nós nos colocamos numa situação melhor do que o outro, eu sei mais. Percebe? Eu estou te ajudando porque eu sei mais, eu tenho mais entendimento que você. Na verdade, a gente está oprimindo o nosso próximo. Nós estamos, de uma certa forma, colocando o nosso orgulho à frente. Mas o servir, nós devemos servir como Jesus nos serviu, com amor, nos colocando no lugar do outro. Cada gesto de paciência fortalece a nossa própria paciência. Cada vez que nós entendemos a fragilidade do outro, nós vamos melhorando o nosso interior. Isso é servir. Cada ato de perdão cura também o nosso coração. Cada vez que eu entendo que aquela pessoa que de alguma maneira me magoou, fez algo que me deixou triste e eu a perdoo, eu estou libertando o meu coração. Isso também é servir.
Cada palavra de consolo ilumina igualmente a nossa alma. Cada vez que a gente consegue consolar o nosso próximo, nós estamos nos transformando em pessoas melhores. Servir é uma bênção, porque Deus aproveita cada oportunidade para educar aquele que serve. Então, ou seja, Deus, ele usa situações, ele usa as situações para nos ensinar, porque Ele é o nosso Pai. Ele não nos condena. Ele nos dá a oportunidade, o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher o nosso caminho. Então, cabe a nós verificarmos em nós mesmos de que maneira nós queremos conduzir o nosso dia a dia, de que maneira nós queremos seguir o nosso caminho. Nós vamos seguir de que forma? Colocando em prática o que o Mestre nos ensinou, nos transformamos cada vez mais em pessoas melhores, servindo ao outro com amor, com caridade, com benevolência, sermos indulgentes com a falha do outro. Porque isso, meus queridos, é o nosso objetivo nesse planeta. E quem que disse isso para nós? Quem que nos trouxe todos esses exemplos? Jesus. E tantos outros que serviram de exemplo para nós, que serviram no bem, praticaram a caridade, como Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros, Gandhi, tantos outros que nos mostraram que quando nós servirmos com amor, servimos ao bem, cada vez mais nós nos transformamos e nós nos evoluímos. Porque o nosso objetivo nesse planeta escola, que esse planeta é uma escola, não é a nossa verdadeira morada, é nos transformarmos a nossa parte moral. A intelectual é importante também, mas nós precisamos transformar a parte moral. Para quando nós retornarmos à nossa verdadeira morada, que nós vamos ser recebido pelos benfeitores amigos, por Jesus, quando Jesus nos perguntar. Eles não vão nos perguntar quanto que nós temos na nossa conta bancária, quantos bens nós temos, quantos anos nós nos dedicamos à empresa. Não, nada disso. Ele vai perguntar quantas lágrimas você secou, quantas pessoas você aqueceu do frio, quantas pessoas você abraçou, quantas pessoas você escutou. Porque cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós atendemos e servimos o nosso próximo, é a Jesus que nós servimos. Porque Jesus vai nos falar: eu tive fome e tu me deste o que comer. Eu tive frio e você me aqueceste. Eu chorei e tu secaste a minha lágrima. É isso que vão nos perguntar quando nós retornarmos à nossa verdadeira morada. Por isso, meus queridos, vamos seguir o exemplo de Jesus. E foi Ele que nos disse isso. Não sou eu que estou dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, terás que passar por mim. E eu sempre vou repetir aqui, o grande ensinamento de Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós conseguirmos nos amar e amar o nosso próximo, nós vamos conseguir servir melhor. Nós vamos conseguir servir da maneira que Jesus nos ensinou. Muita paz a todos, que nós possamos ter uma excelente semana. E se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de clicar lá no joinha e compartilhar esse nosso grupo, compartilhar esse canal, somos ainda em busca de nos transformarmos na montanha de amor. Muita paz a todos, até o próximo conteúdo.